muito bem-vindos a mais um episódio de Pulse Check by Ocean Medical. Este episódio em formato especial, está aí o Natal e nada melhor do que esta época natalícia para testarmos um novo modelo que espero que vocês gostem. Bem, hoje vamos falar de liderança de equipas de alto rendimento e para isso temos cá o João. Olá, João. Muito obrigado. Bem-vindo, obrigado por teres aceito este desafio, este convite. João, sem grandes demoras, a pergunta que eu e quem lá em casa leu a tua súmula curricular na descrição do episódio quer saber é o que é que faz um oficial da Força Aérea, um piloto do EH-101 abraçar da forma tão pessoal, quase como um desafio, bem, também como área de estudo, porque estás a fazer o doutoramento nessa área, abraçar a liderança como um dos teus fundamentos, digamos assim, para a tua carreira. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pelo desafio, obrigado pelo privilégio para estrear este novo formato. O que é que faz? Nada de racional, ou seja, isto aconteceu, não foi algo premeditado. Nós, na nossa componente, na nossa vida militar, nós ao longo do tempo somos desafiados, quer informalmente, quer formalmente, para irmos assumindo outros papéis, vai-nos sendo dadas algumas ferramentas, outras nós por nós acabamos por ir buscá-las ou não, eu acho que nós associamos de alguma forma a liderança à componente militar, ok? Nas diversas vertentes, não vale a pena entrarmos por aqui por questões muito técnicas e vamos simplificar a linguagem, mas é uma associação relativamente fácil de se fazer. E quando depois começas a decompor isto, seja ambiente militar liderança, seja depois dentro de uma tripulação, dentro de uma missão liderança, dentro de uma tripulação que executa a missão tens liderança, etc, etc, etc. E portanto isto vai surgindo naturalmente no nosso percurso em diferentes fases, em diferentes formatos, em que eu, a dada altura, tenho funções mais ou menos rígidas de liderança, etc, etc. E à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa carreira, a liderança é quase algo como natural. E para o qual nós, de certa forma, também somos preparados para isso. E, portanto, foi um tema que me foi apaixonante. Ou seja, eu também via os desafios da componente humana, que a componente humana trazia. Nós temos manuais técnicos, carregas neste botão faz aquilo, carregas no outro faz aquilo, mas onde é que está o manual de esta pessoa reage assim ou reage assado, etc. Não existe. E esses desafios de lidar com as pessoas, de fazer com que a equipa desempenhe a missão, etc, etc, foi algo que me fez ir procurar formação ao longo dos tempos e depois, tipo, como apanhar caracóis. Tu começas a ver, isto é interessante, aquilo, etc. E a coisa dá-se. Então, mas sabes que eu, na minha área de gestão, eu costumo muito ir olhar para a doutrina das Forças Armadas, porque por um lado são das instituições mais antigas, não é? E que portanto têm muita doutrina escrita, tem muitas lições aprendidas que da gestão nós acabamos por tirar, aliás, já desde Sun Tzu, não é? Portanto, a arte da guerra acaba por nos trazer aqui alguns ensinamentos. Mas a verdade é que a própria aviação, e agora falando da questão civil, começa também a trazer à luz da literatura e também para a sociedade várias definições. E nós que trabalhamos no ambiente hospitalar, por exemplo, a gestão de risco, se calhar nem toda a gente sabe, mas a gestão de risco advém, na sua larga maioria, daquilo que é a aviação civil e de alguma sistematização que vocês acabam por nos trazer. Também a aviação tem abraçado muito estas questões de liderança e do trabalho em equipa, né? Portanto, a questão do CRM, por exemplo. Que contributo é que tu achas que esta visão do CRM pode trazer, por exemplo, à saúde? Muitos. Como tu bem disseste, o CRM, portanto, aliás, se calhar começando pelo princípio, o que é o CRM? Isto começou com o Cockpit Resource Management. E cockpit também se aplicava à aviação de caça, ainda que seja um indivíduo, okay. Mas a aviação, a missão, ela executa-se em
parelhas ou em foreships, etc. E, portanto, existe aqui um conceito de tripulação na mesma, mas que cada um está na sua máquina. Portanto, começou com o cockpit, que depois foi estendido para crew e mais recentemente foi alargado para Company Resource Management, etc, etc. E, portanto, quando começamos a exportar alguns conceitos oriundos da vida militar, eles depois também começam a ser adaptados à realidade. Do específico para Sim, o geral, não é? e bem, porque nós depois também conseguimos ir buscar algumas coisas, porque, como tu disseste bem, nós temos tudo escrito, direitinho, certinho, etc. Mas isso faz com que sejamos menos ágeis em termos de mudanças, em termos de lições aprendidas, do que uma empresa que tem 10 colaboradores e que agora manda um e-mail e as coisas mudam-se, não é? Ainda há pouco falávamos disso, por isso isto é uma relação de sinergias e olha, e acho que isso depois aplicado, perguntaste à saúde, ao contexto de emergência médica, isto dá para tu aplicares a tudo, dá para tu aplicares a uma empresa familiar, a uma microempresa, a uma empresa média, uma multinacional, dá para tu aplicares a tudo, só tens que depois perceber qual é o nível da ferramenta que tu estás a aplicar, quando é que aplicas, como é que aplicas, a quem é que aplica, portanto é aqui um puzzle que só tens que ter bem definido o que é que tu queres para conseguires obter os resultados pretendidos. Sabes que também na área da saúde, e agora vou-me levar aqui quase para 2010, nos cursos de suporte avançado de vida, que são os cursos de reanimação avançada, nós já discutíamos a temática da liderança e do trabalho em equipa. Ou seja, nós tentávamos criar uma doutrina no início de todos os cursos em que falávamos de competências não técnicas, como a questão da comunicação, a comunicação em essa fechada, as responsabilidades e as funções claras. Mas torna-se muito difícil, em curso de suporte avançado de vida, nós isolarmos a questão da competência não técnica, porque a maior parte dos nossos alunos, nossos formandos, estão focados em competências técnicas, não é? Saber desfibrilar em segurança, qual é a dose correta, como é que eu aplico o algoritmo, qual é a terapêutica que eu vou administrar, será que eu estou a ventilar bem, qual o melhor adjuvante via aérea. E esse é um dos nossos grandes desafios enquanto formadores de suporte avançado de vida, que é, eu quero levar liderança para o curso de suporte avançado de vida e sobra-nos aquilo que todos os seres humanos não têm, que é tempo, não é? Porque temos que definir muito objetivamente o que é que queremos para aquele grupo de formandos que estão ali à nossa frente. E digo-te isto porque eu cheguei a ter funções de chefe de equipa, primeiro em cuidados intensivos, depois em serviço de urgência, também fui responsável de um serviço de urgência e a larga maioria de nós já ouviu falar sobre estilos de liderança. E a verdade é que existem vários, e vou deixar isso para ti para poderes abordar, mas eu tinha uma frase que eu utilizava muito nas situações críticas, que dava uma indicação e alguém tentava argumentar e dizer: não, desculpa se alguma vez tem de entender que isto é uma democracia, é para executar como eu estou a dizer. E muitas vezes era considerado como uma liderança autoritária e fora do stress. Tinha um outro tipo de liderança mais democrática. Para ti, qual é o estilo de liderança ideal para a emergência médica, para situações críticas em que o tempo de tomar a decisão de facto é curto? Não existe. Ok? Pronto, resposta simples. Eu estava-te aqui a ouvir e à medida que tu ias falando, iam vindo uma série de pensamentos à mente. Nós procuramos muito receitas. Okay? Aliás, na área de saúde, as receitas, pronto, fazem parte, não é? Mas a verdade é que elas não existem. E se tu tentares aplicar uma receita, aqui neste... Eu não sei se posso dizer isto, depois vocês cortam se quiserem as ciências fofinhas, não é? Das psicologias e das lideranças e afins. Não dá para aplicares uma receita. E tentando só fazer um bocadinho aqui o backtrack das coisas que tu foste abordando, da liderança nas equipas, do estilo da liderança,
da componente da liderança nos cursos técnicos, e tu falaste aqui nestes 3 tópicos, eu estou aqui a verbalizá-los para ver se a gente não deixa nenhum deles, porque eles são interessantes. Ou seja, se tu começares, começando pelo primeiro tópico que tu falaste, que foi portanto, de trazeres a liderança para a componente técnica. Para quê? Ok? Estamos a misturar alhos e bugalhos. Se tu tens um curso técnico de 4 semanas ou de 10 semanas ou do que for, e tu precisas daquelas 10 semanas para dar aquela formação tática, tu não podes crer que nas mesmas semanas vais dar mais coisas. Daí ser um desafio. Daí ser um desafio. Mas tu também tens que perceber que desafios é que são realistas. Claro. Não é? Se calhar, e até porque, e da nossa experiência das formações que nós às vezes vamos dando, quando eu por vezes dou formação neste tipo de contextos, em que a malta é muito técnica, e agora eu vou estereotipar, que é, sobretudo na área da saúde, vocês recebem um manual, estudam, a seguir vêm à sala, fazem e saem daqui mestres. Pronto, e quando eu agarro e vou dar uma formação de liderança, a primeira coisa que eu faço é desconstruir este conceito, que é, vocês quando saírem daqui, desta formação, seja qual for, vocês, é o vosso primeiro dia, é o primeiro dia da vossa vida, como diz a canção. Porque mesmo que tenham lido, mesmo que tenham estudado, vocês não conseguiram aplicar isto na prática, porque isto é uma coisa lenta, não é mecanizar o procedimento, são 3 insufladelas e 4 vezes no botão, não dá. Isto requer experiência, portanto, aquilo que vocês precisam é de se consciencializarem que isto é um desenvolvimento lento. E mais, é um desenvolvimento que só depende de vocês, é um bocadinho forte, mas depende sobretudo de vocês. E essa é que é, para mim, a dificuldade nas equipas, é uma questão de mentalidade. Porque é que nós queremos fazer sempre? Alterar o outro. O que é que eu não consigo fazer? Alterar o outro. Consigo-me alterar a mim. É muito mais doloroso, é muito mais chato. Porque por vezes tenho que lidar com coisas que eu não quero ter que lidar. E portanto, para mim o que era impecável era, eu chego aqui, tenho aqui esta receita e digo-te, Pedro, a partir de agora, tu, para lidares comigo, começas a fazer assim. E tu fazes, e isto vai correr tudo bem. Não funciona. Até porque se nós estivéssemos ao contrário, nós não iríamos gostar. Pronto. Portanto, isto das equipas, aquilo que eventualmente faz sentido, não é eventualmente, eu acho genuinamente que faz sentido, é tu tens uma componente técnica, que já tens, e a seguir tu valorizas uma componente não técnica. E aqui vem o busilis da questão, que é, como tu disseste, o tempo é escasso, é curto, é um recurso, eu costumo dizer que o tempo é o recurso mais democrático. Preto, amarelo, homem, mulher, azul, não interessa, toda a gente tem 24 horas por dia, às vezes até tem hora de almoço e hora de jantar, aqui acrescida isto. E todos morremos. Todos morremos também, portanto é o recurso mais democrático. O que é que tu fazes com ele? É uma escolha tua. Portanto, tu valorizas a componente técnica porque na vossa estrutura, as ordens, etc., assim o valorizam, mas ainda não começaram a valorizar a parte do relacionamento, ou pelo menos de uma forma formal. Claro. Portanto, quando isto começar a ser valorizado, quem é que não se queixa do médico, do tratamento, da letra, do procedimento, que o enfermeiro foi uma besta, ou que não foi, ou que devia ter feito? Portanto, isto é relacionamento. Vão-se continuar a queixar. Faz parte da natureza humana, não é? Mas se nós investirmos em nós, nós ficamos com mais ferramentas, até porque todos nós temos uma vida desgastante, corremos atrás de um relógio, somos escravos do horário, e muitas das vezes, mesmo que nós tenhamos os recursos, ainda que os tenhamos, as ferramentas, não temos disponibilidade para fazer uso deles. Sim, João, estás a fugir à questão dos teus de liderança de uma forma muito... Não, estou a caminhar para lá. Está, mas eu quero ter já, então fazer-te uma pergunta, que é, o que é para ti um líder então? Bem, o que é um líder? Eu vou tentar dar-te uma definição, não sei se eu vou conseguir parafrasear corretamente, mas vou-te dar pelo menos a ideia, que é um líder é aquele que consegue levar os outros a fazer aquilo que ele quer, espaço, porque eles querem. E esta é a fase, isto é de Eisenhower, ok? Portanto, esta é o porque eles querem. Consegue convencer o outro a fazer aquilo que ele quer, como se a agora, ideia fosse dele
e de certa forma motivá-los a fazer... Mais ou menos. Tu misturaste aí algumas coisas, ou seja, tu estás a misturar persuasão com influência com manipulação. manipulação. Pronto. Isto carecia daqui de uma distinção destes três conceitos, mas não estava a fugir à pergunta, estava a levar-te para lá, para os estilos de liderança. Queres que aborde agora? Ou... Não, quero então fazer outra pergunta antes de falar dos estilos de liderança, porque se é tão pessoal, e repara que isto é paradigmático na academia, como é que eu formo um bom enfermeiro e o que é um bom enfermeiro? Como é que eu formo um bom médico e o que é um bom médico? O bom médico é o simpático ou é o que executa bem? Tu preferes ser operado por um bom cirurgião tecnicamente ou por um cirurgião simpático? Eu quero o melhor dos dois. Não existe. Não existe. Okay. Então, mas já aí entramos, porque de facto a saúde tem estas questões. Tem essa particularidade. Tem estas questões, Sim. estas particularidades. Mas tu estás a tornar isto tão pessoal e tão complexo que tu, como formador, então pergunto-te eu, como é que se forma um bom líder? Bom, quando eu souber essa pergunta, estou multimilionário, ok? Quando eu souber a resposta a essa pergunta, pronto, encontrei a solução a todos os... a resposta àquelas perguntas de $1 milhão. Agora, mais uma vez, a ideia geral que eu acho ser aqui pertinente de focar é tirar o foco, portanto, dos outros e meter o foco no eu, que é, tu queres, pegando no exemplo deste, queres um bom cirurgião ou um cirurgião simpático. Não há dúvidas nenhumas que quando me forem operar, isso não vai acontecer porque eu sou super saudável, não é? Mas na eventualidade de alguém ter que me operar, quero o cirurgião topo melhor, o Beto Mãozinhas dos cirurgiões. Até porque a partida estás a dormir. Pronto. Agora, isso, nós acharmos que tem que ser um ou outro, eu acho que está aqui a falácia, porque ele é o melhor, não tem que ser uma besta, ok? E isso acontece quando eu acho que tenho esse direito, porque, não sei, se me escondo atrás de, eu só tenho tempo, porque o tempo é limitado, ou estudo, ou me torno melhor pessoa. Não, tu consegues fazer os dois. Tu não tens que chegar à sala e dar, ok, pronto, que é só para informar-me, te façam lá uma fila, ponham-se todos em pé, quem tem pai que deu um passo em frente, tu não, acabaste de perder, ok? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu posso continuar a ser, e aliás, tenho que continuar a ser uma pessoa, se está nos melhores dias, se não está tudo bem, mas eu acho que às vezes a falácia está em, queres um ou o outro? Quero os dois. Quero um gajo que é tecnicamente competente e quero uma pessoa... Mas então agora, quando gestor, no mundo onde cada vez mais o que conta são números, factos, não é? Resultados. É isso que nós pretendemos, não é? No nosso dia-a-dia, tu vês o telejornal, no fundo é isso que tu vês das 20 às 21 a falar. É sobre factos, sobre resultados, não é? E há muita pressão, quer de toda a sociedade, para ter resultados. E se me permites, resultados imediatos. Não é? Basta ver que nós hoje em dia temos tudo no nosso telemóvel, não é? Tu queres almoçar, o Uber Eats, nem tens de sair de casa e nem tens de cozinhar, trazem-te a comida até a ti. Tu queres ir às compras, vais ao Globo, vou fazer publicidade, peço desculpa, mas tens, não é? Antes nós queríamos ver uma série ou um filme, tínhamos que esperar pelo horário, agora tantas plataformas que conseguimos rapidamente ver o filme, a série que a gente quer, conseguimos andar para trás e visualizar aquilo que perdemos. Ou seja, muitos lá em casa com 18 anos, se calhar eu e tu quando fizemos 18 anos, o que quisemos era logo tirar a carta para poder conduzir e ser autónomos. Hoje em dia a maior parte usou as redes de Uber e plataformas de Uber para se deslocar e está tudo certo. Mas isto leva a como temos uma sociedade que precisa de resultados imediatos e na realidade eu, enquanto gestor, vou-te solicitar a ti que me tragas resultados. E a pergunta que eu tenho para te fazer é o autoconhecimento tem de facto um impacto grande naquilo que é o estilo de liderança, mas o que é preciso nós fazermos para darmos o salto que nós podemos ser muito bons no que fazemos tecnicamente, mas se calhar se conseguirmos trabalharmos com melhores líderes, melhores pessoas, provavelmente vamos ter ainda melhores resultados. Certo?
Então, eu vou voltar a fazer esta pergunta, que é, como é que eu formo o líder certo no local certo? Não, lá está, tu não formas o líder certo no local certo. Pronto, vamos então entrar na parte das teorias. Liderança é assim uma coisa absolutamente gigante, quase infinita. Tens teorias, tens fundamentos, tens ferramentas, tens teorema, sei lá, cada uma tem funções diferentes. E, desde o início, que se tenta definir, encontrar um líder. Tiveste a teoria dos traços, N teorias, e até hoje ainda não se conseguiu. Portanto, não conseguiste encontrar... Há quatro que são standards, não é? Que estamos a falar de o líder, como tu dizes bem, que tem uma personalidade de liderança, já uma coisa inata, não é? Tens o líder em que eu, enquanto autoridade hierárquica, digo: o João Teixeira é o líder desta equipa, doutrina militar, não é? E tens o líder que também, de certa forma, te surge do momento. Mas tu estás a misturar conceitos. Eu posso estar a mostrar, mas estes quatro que aqui estão, e deixa-me terminar, são os que são mais globalmente aceitos, que é o momento que te forma o líder. Tens uma crise em que ninguém se chega à frente e alguém chega-se à frente e o resto vai atrás. Mas isso que tu estás a falar é da liderança formal e liderança informal. Isso não é o líder, ou seja, isso é como surge. E daí exatamente, qual é que é a gênese do líder, não é? Pronto, mas essa gênese, imagina que tu tens um problema informático, tiveste um apagão, e neste momento o líder que surge é o informático. Mas se tu tiveres agora aqui, cai um meteorito aqui, o informático não é provavelmente o líder e é o técnico de saúde mais diferenciado. Ou seja, daí eu te dizer que tu não tens uma situação. E daí estar-te a dizer que estás a misturar. Ou seja, aí tu misturaste liderança formal com informal. Eu, quando estou a misturar disto, é para te dizer de onde é que vem o papel de liderança. Ou seja, porque é que nisto nós na saúde é tão importante. Porque quem nos está a ouvir lá em casa pode nos estar a ouvir um enfermeiro que de manhã saiu do gabinete do seu enfermeiro-chefe e que ele disse assim: tu, a partir do próximo horário... Ele foi isso que ele disse, desculpa. És o enfermeiro-chefe da equipa. Ok. Ok? Portanto, estás a ser o enfermeiro-chefe da equipa. Ou seja, a tal autoridade hierárquica. Ok. Podes ter um médico que mesmo sai do gabinete do seu diretor e que diz: olha, tu a partir do próximo horário vais ser chefe de serviço, vais ser chefe de uma tira, vais ser chefe de banco. Ou seja, existem muitos enfermeiros e médicos, que existe isto, técnicos de emergência, diz bombeiros, que de um momento para o outro são chamados a assumir funções de liderança, ok? Porque alguém o nomeou. E concomitantemente, sim, eu concordo contigo, que pode acontecer que é tal liderança situacional. Mas o que eu te estou a dizer é que isto, para nós que estamos na área da saúde, é de facto um tema, porque somos várias vezes obrigados, quer hierarquicamente, quer pela situação em si, em ter que assumir uma liderança. Um enfermeiro novo, com 2, 3 anos de experiência, pode estar a chefiar um turno no serviço de medicina, onde ele é, apesar de ter 3 anos de experiência, o enfermeiro mais sénior daquele turno, daquela tarde de domingo em concreto, onde tem uma equipa de 6 enfermeiros e 40 e tal doentes pessoas ao seu cuidado. E são estes os desafios que é. Eu percebo os teus desafios e não estou de modo nenhum a fugir, mas eu não te consigo dar uma resposta porque ela não existe. Esse enfermeiro que está a esfiar essa equipa com 40 doentes, com 10 enfermeiros e em que ele é o mais sénior, okay? A ferramenta que esse enfermeiro tem ao dispor dele é ter uma autoconsciência do que é que são as ferramentas, as mais-valias e os pontos fracos dele. E acho que é por aqui. Ou seja, quando tu para desenvolveres a tua liderança, seja formal ou informal, a ferramenta mais válida é tu teres um conhecimento, um autoconhecimento teu, começar por aí, do que é que são os teus pontos fortes e fracos. Se tu já tens uma equipa, a seguir, a camada seguinte, é tu teres conhecimento de quais é que são os pontos fortes e fracos da tua equipa. E é isto que vai construindo. E indo à parte dos estilos da liderança ou das teorias, etc., há uma teoria que eu gosto muito, que já é velhinha, dos anos 60, se não estou em erro, a teoria situacional. Tens o modelo 1 e 2, elas não variam muito, mas
pegando, aquilo é um quadrante em que tu tens um líder mais focado para a tarefa ou para as pessoas, e depois aquilo relaciona-se também com um nível de maturidade dos subordinados. E aquilo são 4 quadrantes e para cada situação, também associado ao nível de maturidade do subordinado, existe um estilo mais adequado. Portanto, logo aqui à cabeça, tu tens uma teoria que te indica 4 estilos distintos e aquilo faz muito sentido para mim. Aquilo depois é representado por um sino, tem assim uma função sinusoidal e aquilo, basicamente, a mesma pessoa, em situações diferentes ou até em dias diferentes, ela pode estar em qualquer um daqueles quadrantes, assim como vem agora o interno chega e é logo colocado no primeiro quadrante. Não necessariamente, porque se o interno é uma pessoa com 50 anos, que é interno porque começou agora isto, mas traz uma vasta experiência até de enfermagem, por exemplo, e agora decidiu que vai ser médico e chega aqui aos 50 anos, dificilmente o líder vai conseguir ter que este interno tenha um bom desempenho se lhe aplicar a receita do quadrante 1. O carimbo, portanto. E eu gosto muito desta teoria precisamente porque isto dá uma flexibilidade muito grande. Agora, tu para saberes isso... E queres elaborar que estilos são esses? Portanto, tens o autoritário, ok? Depois tens, se não estou em erro, depende do estilo 1 ou 2. Democrático participativo e o laissez-faire. O coaching depende se é 1 ou 2. E portanto tu juntaste os dois e depois tens um que é o quarto, que é a delegação. E neste de delegação às vezes há aqui um bocadinho de confusão, no sentido em que a pessoa está... portanto, aquilo que a teoria depois te vai dizer é que a pessoa está completamente largada e em termos de motivação, em termos de apoio, etc. E às vezes uma dúvida que surge é, então, mas quer dizer, lá porque a pessoa é experiente eu agora não preciso de lhe dar apoio. Não é isso. O que significa é que eu não tenho que lhe dar apoio porque a pessoa já tem ferramentas suficientes para se automotivar, já tem o conhecimento, etc, etc. Portanto, aquela fase de, no primeiro quadrante, eu digo-te, olha, é assim. Pronto, nem sequer te explico os porquês. A seguir começo a desenvolver, a apresentar um bocadinho dos porquês. A seguir, além dos porquês, começo a dar-te alguma margem para tu começares a crescer. E no final, nem te digo nada. É um bocadinho... Eu gosto de dizer que a função do líder não é cumprir a missão. A função do líder é tratar das pessoas, que é para as pessoas poderem cumprir a missão. E, portanto, na quarta, tu basicamente, no quarto quadrante, tu chegas lá e dizes, o que é que tu precisas? Nada. Impecável. Sabes que esse é um dos grandes desafios da gestão em saúde. É as FIAs, e vou usar a palavra FIA para não usar a palavra líder de propósito, terem que compreender que eu não gosto nunca nem sempre. Tento evitar utilizar esses termos, mas as FIAs, estava eu a dizer, da área da saúde, entenderem que o seu maior objetivo é de facto garantir que as suas pessoas, que a sua equipa, que está bem, para que elas sim possam se preocupar com o cliente, com a pessoa, com o end user. Esse de facto é o grande desafio que na saúde, e de certeza que quem nos está a ouvir lá a casa também entende isso. Engraçado que estavas a falar desses estilos, desse modelo de liderança situacional também, enfim, e existem diversos autores. Eu sempre os nomeei como o autoritário, que é assim porque eu quero, o democrático, em que eu vou ouvir toda a gente e a maioria acaba por decidir, o participativo, em que todos participam, dão uma opinião, mas depois eu é que tomo a decisão final, e de facto o laissez-faire. E a situação, as pessoas é que acabam por ditar o estilo, e eu identifico-me perfeitamente com esse... Não são as pessoas, muitas vezes passa a situação. No exemplo que tu deste, em que tu estás numa equipa estás no teu contexto de emergência, e a equipa, mas Pedro, porquê que eu agora vou usar a seringa número 2 em vez da número 3? Tipo, não é o porquê, é esta porque eu te estou a dizer e a seguir vamos conversar. Enquanto que se for noutra situação, ok, em que tu tens margem para explicar porque é que é 2 ou 3, portanto, as pessoas sim, mas o contexto também. Mas eu gostava de deixar muito esta linha
para quem está lá em casa, que é, nós temos que saber os estilos de liderança, e se calhar fruto da minha formação de base de gestão, há uma coisa que eu tenho muito claro em mim. Eu tento evitar, e quem nos está a filmar conhece-me já há alguns anos, eu tento evitar o nós decidimos. Não, eu decidi. Para o mal e para o bem. Não é? Porque se a coisa corre mal, olha, nós decidimos fazer isto e acabou por correr mal. Não, eu não partilho a minha decisão com mais ninguém. Mesmo no democrático. E a verdade é que da minha experiência, primeiro de um hospital e depois destas empresas que neste momento estou a gerir, a minha experiência também me tem ditado um pouco isso. Me tem ditado que em situações de emergência de crise não há outra maneira, há o autoritário, e eu próprio posso ser diretor de uma empresa, mas se estou numa operação, num jogo de futebol, em que eu não estou a coordenar, está um médico que está a coordenar o evento, e o meu papel naquele momento é ser o enfermeiro que está ao campo, e se alguém me dá alguma indicação, eu posso não concordar, mas como tu disse bem, eu vou ter que cumprir naquele momento. E isso depois é importante fazer outra coisa que estavas a falar, falamos depois, que é a questão do debriefing, claro. E que daqui a bocado iremos abraçar. Mas agarrando no participativo e no democrático, mesmo dentro desses modelos, eu sempre tentei não partilhar a minha decisão. Ou seja, eu ouvia toda a gente, sabia qual é que era o objetivo de toda a gente. Aqui estamos a falar, por exemplo, de planos de férias. Ok, eu ouvi toda a gente. Mas depois a decisão acabava por ser exclusivamente minha. E às vezes o líder tem este papel um bocadinho solitário, não é? E daí, se calhar, o que tu estavas a dizer que é a parte do autoconhecimento, não é? Queres celebrar um bocadinho essa parte quando falaste? Sabes, tu ouves muito, sempre que se fala na liderança, ouves muito a frase a liderança é solitária. Epá, eu honestamente não concordo, sabes? E aquilo que eu acho, indo ao encontro daquilo que estavas a dizer, que a decisão é minha, eu acho que isso também é uma falácia. A decisão é do líder. Não é porque ele ouve 30 pessoas que ele tem que fazer. E, aliás, isso é uma ferramenta excelente que e poderíamos agora elaborar aqui da pirâmide das equipas disfuncionais de Patrick Lencioni, que tem na base da equipa a confiança e depois tem uma série de camadas. Mas eu acho que às vezes existe aqui um bocadinho de confusão, no sentido de que eu sou líder e se eu perguntar e ele me disser que é para a esquerda, eu quiser ir para a direita, eu agora tenho que ir para a direita. Não, a decisão é minha. Okay? A decisão é minha. Eu tenho, e é por isso que eu digo que a liderança não é solitária ou não deveria ser solitária. Eu tenho que me rodear das melhores pessoas possíveis, ouvi-los a todos, tenho que ter um relacionamento fabuloso com a minha equipa para quando eu tomar a decisão, eu ouvi toda a gente, ou seja, se houver pessoas que discordam de mim, obviamente eu não gosto, mas é o que me traz valor, ok? E no final eu apenas tenho que, dependendo do estilo, dependendo do contexto, etc., eu posso tomar a decisão de ir para a direita e o contexto pode permitir-me explicar à equipa: malta, ouvi-te a ti, mas a minha decisão é esta, por causa disto. E o contexto até me pode permitir. Não me permite, esquerda, direita, é esta. Depois falamos o tal debriefing. Ou seja, tudo isto concorre para o ambiente saudável das equipas em que eu ouço e eles têm que se sentir ouvidos. Aquilo que tu vês muitas vezes nas equipas é este chavão do ouvir. O que é que tu achas? Para a esquerda, boa, vamos para a direita. Ok? E fica por ali, ou seja, é um item checklist. Na aviação gostamos muito de checklist, não é? Tipo, certo, ouvir as equipas. Isso não é ouvir, isso é cumprir um passo. Ouvir é genuinamente, ok, é para a direita. Eu até já decidi que era para a direita ou para a esquerda, mas porquê que é para a direita? A, B e C. A tinha pensado, B tinha pensado, C não tinha pensado. Deixa-me ver o que é que isto acrescenta. Acrescenta, mas continua a ter mais peso a minha decisão. Sim, senhora, e eu explico agora, explico depois. E quando eu digo eu explico, não é eu a justificar-me, é eu a envolver. Obviamente que tudo isto é complexo. Não é? Seja porque eu tenho mais confiança ou menos confiança, seja porque eu me melindro mais ou porque me melindro menos, seja porque eu me conheço melhor ou pior, não é? Portanto, se aquela pessoa que está na minha equipa, eu identifico que aquele
que o ponto forte dela é aquele assunto, e se ele tem uma opinião contrária à minha, pá, se eu não o ouço, tenho que ter um bom motivo, não é? Porque se ele é o meu expert, porquê é que eu não o vou ouvir? Porque ele apenas tem esta visão e eu tenho esta visão. Exatamente. Tudo bem, mas ele dá-me um input, entra aqui para a minha forma, não é? E etc. Eu tomo uma decisão, mas para eu continuar a ter na minha equipa, para ele se sentir ouvido, cabe-me a mim fazer com que ele se sinta ouvido. Mas porquê? Mas é isto, não sei o quê. Olha, então mas já viste aquilo, ou já viste aquilo outro. Epá, para isso existem ferramentas que tu podes utilizar. Tu tens a querer utilizar. E nós continuamos muito reféns daquele recurso de tempo, mas às vezes também é uma desculpa, um bocadinho, para a gente... Epá, não tenho tempo, eu agora decido. Está bem, é válido. Há situações em que são válidas, há outras que nem por isso, mas lá está, a decisão é tu. Sabes que há pouco estavas a falar da questão da delegação, do estilo do laissez-faire, e que eu tenho uma visão que para esse estilo de liderança eu costumo, bem, para a minha experiência está mais ligada, perdão, por um lado ao nível de maturidade e experiência dos colaboradores. E vou dar um exemplo. Pá, eu se fosse chefe de uma unidade de cuidados intensivos, que historicamente, também para quem está lá em casa nos ouvir, historicamente as equipas de cuidados intensivos são mais estáveis, com rácios mais adequados para a função, e nós vamos olhar para aquilo que são a maioria dos hospitais a nível mundial, e são equipas que duram mais tempo. E é onde tu encontras um estilo mais laissez-faire da parte das FIAs, porque pá, cada um sabe o que fazer, eu tenho a garantia que as pessoas têm condições para fazer um bom trabalho. Mas também aquelas com maior criatividade. Pá, a minha equipa de design e marketing, eu não percebo nada daquilo. Só percebo se está bonito ou não. Então, deixo-os de facto também com uma maior liberdade, porque apresentam resultados. Perdão. Mas o grande desafio, e agora vou usar um termo de gestão, o grande desafio da gestão, e a atenção que eu tenho em mim, uma coisa muito clara, que é um bom gestor não tem que ser necessariamente um bom líder. Atenção, acho que deve. Era Mas útil que não fosse. tem que. Mas não tenho a menor dúvida de uma coisa, que é que tem que se rodear de bons líderes. E ao rodearmos de bons líderes, isto para introduzir, repara a volta que eu fui dar, o grande desafio de emergência médica é o alto rendimento. E portanto, vamos falar de trabalho de equipa agora. O que é isto do alto rendimento? O que é isto do trabalho de equipa? Porque de facto, quando falamos de trabalho de equipa, a liderança é apenas uma das vertentes, não é? Sim, então alto rendimento, equipas de alto rendimento, alta performance, para já é um tema muito na voga, muito na moda, é porreiro porque assim a gente cobra mais, não é? Acho que é sempre impecável. Agora, o que é que isso significa? O que isso significa, na verdade, é que o que nós estamos a falar é uma escassez de recursos. Que tipo de recursos? Do que for. Tempo, meios, pessoas, o que for. Portanto, o alto rendimento vem, ou alta performance, ou seja o que for, vem de uma escassez de recursos. E é aqui que entra o alto rendimento ou a alta performance. A eficácia versus a produtividade. Ou até a eficácia versus a eficiência. E há alturas em que tu queres ser eficiente, aliás, tu queres ser sempre eficiente, pá, há alturas que a melhor coisa que tu consegues é ser eficaz. Claro. Mas tu, para seres eficaz, precisas de recursos. E depois não tens recursos. E depois não consegues ser eficiente. Porque, na verdade, o que te permite era ser eficaz. Ou seja, é aqui que entram as equipas de alta performance. E como é que, e presumo que é para aí que tu queres ir, como é que tu vais transformar equipas de alta performance? Como é que tu vais criar estas equipas? Com várias ferramentas. Mas, se voltarmos àquilo que foi o início e fizeres isto em 3 linhas, que é, primeiro, vais capacitar o indivíduo. Okay? E esta é muito difícil, nós resistimos muito a isto, e depois vê no teu meio, tu não tens nada que te obrigue a fazer um curso de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, de coisa nenhuma, tens que fazer o SAF, tens que fazer o ITLS, mas algo que te diga, tu tens que te conhecer, tu tens que isto, e depois temos pessoas, temos profissionais
altamente competentes na área deles que estão um caco por dentro. Só que se eles são tão bons que durante aqueles 30 segundos, 30 minutos ou 3 horas ou o que for, conseguem se isolar numa bolha, mas este isolamento tem consequências e eles estão a ser eficazes, porque estão a consumir recursos internos para conseguirem estar naquela bolha a prestar o serviço, um serviço de excelência, mas consumiram recursos de algum lado. Okay? Então, o primeiro nível é o eu. Okay? Autoconhecimento, autogestão, autoliderança, auto qualquer coisa. A gente, se fizer uma lista de autos, tens não sei quantos mil autos, escolhe um qualquer e desenvolve-esses. A seguir, a segunda camada é os outros. Okay? É eu, líder, potenciar os outros também. Portanto, eu conheço-me a mim, agora eu conheço os outros e agora nós não existimos, o eu e a equipa, no vácuo. É o contexto. E, portanto, se tu fizeres isto, abordares isto de uma forma sistémica, em 3 camadas, em 3 níveis, que não têm que necessariamente ser sequenciais, devem, na verdade, ser paralelos, okay? Em que eu estou-me a conhecer a mim, eu estou a conhecer a equipa e eu estou a desenvolver o ambiente. Lá está, isto é algo que demora muito tempo e tu dizes, a primeira coisa que me saltou a atenção quando tu disseste das equipas de Alto rendimento? não, De emergência? não é de emergência, não é de trauma, Cuidados intensivos? de cuidados intensivos. Uma das coisas que ficou logo saliente é a constância das equipas no tempo. E para estes 3 níveis, o tempo é o teu melhor aliado. Mas é o tempo se tu fizeres alguma coisa. Claro. Ficar sentado em cima das mãos é exatamente a mesma coisa. Mas as pessoas irem-se conhecendo, tu vais percebendo o que é que posso potenciar neste, o que é que eu não posso, o que é que, ele hoje está assim, portanto, hoje não dá para fazer isto, não dá para fazer aquilo, e tudo isto, esta dinâmica, lá está, se eu me conheço a mim e sei que hoje estou num dia não, eu posso ser o primeiro a chegar, malta, hoje, o periquito morreu, não estou com disponibilidade mental. E a malta, portanto, agora são eles equipa, não é? Que já temos uma empatia desenvolvida. O periquito, tinhas o periquito há 3 semanas, deve ser assim, uma coisa mesmo profunda. E tu já atuaste nos 3 níveis. Enquanto que tu vais fazer um turno porque chegou lá, tu nem sequer estás. Voltando agora, por exemplo, outra vez à pirâmide de Patrick Lencioni, uma das linhas é vulnerabilidade, ou neste caso, das equipas disfuncionais, a invulnerabilidade, portanto, não existe confiança, eu não estou disponível para ser vulnerável, não é? E quando tu chegas a um sítio e vais fazer um turno em que tu não conheces ninguém, tu não estás disponível para chegar lá e dizer o meu periquito morreu, era uma periquito de estimação, portanto dei-me um desconto. Não, tu vais dizer nada, vais entrar, fazer... Mas aquilo está lá, porque nós dizemos, os problemas ficam à porta do helicóptero. Não ficam, tu és um, não é? Claro. Obviamente que para eu deixar os problemas à porta, vou estar a consumir os meus recursos internos e é válido. E conseguimos na maior parte das vezes. Até o dia em que não conseguimos e que deu a asneira porque aquela bolha não era completamente estanque. João, a verdade... Eu estou a tentar ser assertivo na escolha de palavras. Vai. Não, mas eu posso ser muito claro. Os grandes desafios que nós atualmente temos na área da saúde é a rotatividade das equipas. Mas, quando falamos de emergência pré-hospitalar, e se calhar agora partindo na base, na rua, muitas vezes nós médicos e enfermeiros, quando chegamos a um local, a um acidente, eu posso correr o risco de não conhecer sequer os bombeiros que estão a trabalhar comigo. Não conheço a equipa de desencarceramento, não conheço a equipa da ambulância e tenho que trabalhar em equipa com eles. E sou-te muito sincero, eu consigo ser uma verdadeira besta. Porque de facto o único método que ali eu conheço que seja funcional para a pessoa que precisa dos meus cuidados é o autoritário. Por favor, faça-me isto, por favor, faça-me aquilo. Eu nisso sou sempre muito educado e depois tento, no final, quando deixamos a vítima no hospital, tento regressar ao corpo de bombeiros para beber o tal café e fazer o debriefing, em que se calhar a primeira coisa que eu vou pedir, olha, desculpem se de facto foi um pouco bruto ou não. E fazemos o debriefing no sentido de desconstruir a abordagem que tivemos com aquela pessoa. Mas para isto é preciso tempo.
Eu posso não estar disponível, porque assim que deixei a vítima no hospital, imediatamente sou ativado e vou para outro local. E os grandes desafios que a emergência, que a urgência tem, é de facto esta rotatividade grande das equipas e em que as chefias, e agora vou dizer lideranças, têm, quer as formais, quer as informais, é de conseguir trabalhar com o que temos no dia a dia. Certo? E tantas vezes o que acaba por acontecer é que nos aproximamos deste estilo mais autoritário, porque eu não te conheço, a tal confiança não existe, porque não conseguimos ter outra atitude, porque também estou cansado, desmotivado. O inverno já chegou, não é? Do Winter is Coming, neste momento já chegou. E para quem nos está a ouvir, que está prestes a enfrentar uma epidemia da gripe, que se espera que venha a ter um pico dentro de umas semanas, com poucas pessoas para poder trabalhar, que conselhos é que tu podes dar a estes líderes para pelo menos serem funcionais? Eu já nem vou alta performance, mas neste momento para tentarem como é que eu consigo ser funcional perante estas adversidades. O que tu falaste do seres uma verdadeira besta, etc, depois de fazer o debriefing, eu espero não me enganar muito no nome, eu acho que se chama o modelo de Tuckerman, uma coisa assim do género, que é o desenvolvimento das equipas, em que basicamente aquilo faz assim, sabes aqueles cheques, aqueles vistos? Pronto, então tu faz aqui uma determinada performance, depois a performance diminui, para depois a seguir começar a aumentar, ok? Então, a performance diminuir é o normal dos choques das equipas, dos egos, das faltas disto, das faltas daquilo, e depois, nas equipas, quando tu vais aos bombeiros, passaste para a fase 3 e a fase 4 do relacionamento. Mais uma vez, aqui as áreas das ciências fofinhas e das ciências técnicas, isto funciona completamente ao contrário, e enquanto vocês, técnicos de saúde, não abraçarem esta ideia, não conseguem fazer rigorosamente nada. Que é, vocês não vão ser preparados, munidos com ferramentas e agora, pum, faça este curso e tenha as ferramentas todas. É precisamente o contrário. Nós temos que olhar, lições aprendidas, etc. e olhar para a frente e antever, que é, vem a gripe. Quais são os quartéis dos bombeiros com quem eu vou lidar, com quem eu não sei o quê, com quem eu não sei o que mais, etc, etc. Fazeres uma reunião com todos, fazer um périplo, convidá-los para fazer, sei lá, atividades dentro deste género que fomenta em vez de ser o Jeremias António que atende sempre o telefone, tu não fazes puta ideia quem é o Jeremias António, meter uma cara no nome, isto é preemptive, portanto, em português, preemptive, pronto, antecipatório, em que tu trabalhas em avanço, precisas de tempo, mas o que acontece aqui é que tu olhas para isto como um nice to have, em vez de olhares para isto como um investimento. Quando tu começares a olhar para isto como um investimento, que te vai poupar tempo lá à frente, porque quando tu chegares e fores uma besta para aquele indivíduo, com quem tu tiveste um briefing, com quem trocaste ideias, com quem isto e aquilo, ele não te vai levar a mal. Com quem vocês estiveram os dois na mesma formação, que falaram do modelo Tuckerman, que é isto e não sei o que, ele percebe o que é que vocês estão a falar, o que é que aconteceu, etc. E quando fores ao debriefing, deixa lá isso, também me apeteceu mandar-te, mas pronto. Ou seja, isto é um investimento onde? No relacionamento. Que é a parte das ciências fofinhas, é o relacionamento. Só que aquilo que acontece é que, como vocês técnicos olham, certo, mas eu não tenho tempo para tudo, portanto, entre fazer isto ou arranjar mais uma cama ou fazer mais isto, mais aquilo, eu vou para esta parte. E aquilo que tu podes tentar fazer é difícil, é medir. Mas, mais uma vez, para medir precisas de tempo. Se eu tiver este relacionamento aqui, tenho a equipa A que faço isto, e depois arranjo aqui uma equipa em que não faz nada, e ao fim de um ano vou ver qual foi a melhoria de performance desta equipa em relação à outra, quais é que são os KPIs, o Key Performance Indicator, o que é que eu estou a medir, o que é que eu não estou a medir, até porque o que é que tu queres medir? Queres medir o quê? O número de casos que tu atendes? Se calhar pode ser uma besta que até para esse objetivo é muito mais eficaz, mas queres o número de pessoas satisfeitas, seja lá isso o que for de satisfação, então tu até podes atender 10.000 pessoas, mas se fores uma besta para todos eles, o nível de satisfação é muito baixo. Portanto, todas estas definições cabe ao líder gestor de fazer a priori, o que é que eu quero? O que é que eu quero da minha equipa? Quero isto.
Pronto. E então é para aqui que a gente caminha. Pá, e perceberes que o caminho faz caminhando. Tu agora estavas a falar de equipas e equipas são pessoas. São dinâmicas, são relações, como tu muito tens vindo a bater. E aquilo que para mim é muito claro e gostava de ouvir a tua opinião, fazer um paralelismo para o futebol, E para o futebol, vais-me deixar. uma equipa de 11 jogadores não tem que ser todos avançados, não é? E portanto, como é que um líder deve lidar e liderar, por um lado, com as suas expectativas de que todos os colaboradores que nós temos são de alta performance, versus aquilo que é a realidade, que é nem todos são aquilo que nós esperamos deles. E mais uma vez, vivemos numa sociedade em que é o aqui e agora. E portanto, se ele não cumpre, quanto tempo é que eu devo esperar? O que é que eu devo fazer? Ou devo de imediato dizer obrigado, não serves, procuro uma nova carreira? Conta-me, qual é a tua opinião? Olha, eu acho que não há casos perdidos. Acho que não há casos perdidos. E eu tive uma vez uma formadora que me dizia não há... Portanto, isto era num contexto de coaching, não há maus coaches, há coaches flexíveis. E isto fazendo uma analogia, eu acho que é um bocadinho isto, que é, tu falaste em expectativas, isto estava agora pano para mangas, o que é que são expectativas, o que é que são objetivos, etc. Mas tu tens o que tens. A tua realidade é esta. E tu também já falaste do aqui e agora algumas vezes. Eu tenho isto são os recursos que eu tenho. Vamos voltar outra vez às 3 camadas, ok? Que competências é que eu tenho para lidar com este, com aquele e com aquele? O que é que este precisa, o que é que aquele precisa ou não precisa, etc, etc. E depois o que é que o contexto me dá. E quando tu fazes esta análise nestas 3 camadas, novamente, tu, por exemplo, imagina que aquele indivíduo, ele é altamente competente, mas tem pouca confiança nele próprio e que tu, o teu estilo, tu consegues suportá-lo um bocadinho. Então tu podes transformá-lo num jogador de alta performance. Agora o teu estilo é, não há colinho para ninguém, ou tem ou não tem e acabou. Portanto, mais uma vez aqui, é a tua análise e simplifica, em vez de fazeres a análise como um todo, que é uma vaca muito grande e a vaca não se come por inteiro, come-se às fatias, não é? Agora os vegetarianos vão crucificar isto. A gente, pronto, o rabanete não se come por inteiro, come-se às fatias, em que tu agarras e vês que recursos é que eu tenho, que recursos é que ele tem, ou que ele precisa, e o que é que o contexto me permite. Porque também podes ter um super atleta, mas mal colocado. É uma pessoa que é super introvertida, que é muito bom com computadores, mas é super e com pessoas é horrível. E a função em que tu tens é recepcionista. Vai correr bem, ok? Então tu eventualmente, conhecendo as tuas competências, as dele, e agora o contexto, tu eventualmente podes ver, consigo alterar-lhe a localização, potenciar os pontos fortes dele, consigo. Porreiro, tiro e ponho. Uma coisa que tu agora me poderias dizer, está bem, mas eu vou ficar com buracos. Tens alguma equipa que não tenha buracos? Muitas das vezes o que acontece é tu deixaste de ter um buraco aqui para passar a ter um buraco ali. Agora, se tu tens, imagina que tu tens este que é introvertido, recepcionista, e este que só gosta de falar com pessoas nos computadores. Tens 2 pessoas insatisfeitas, 2 pessoas potencialmente com baixo rendimento, em que o simples facto de tu rodares pode resolver. Ou tens um buraco aqui e tens uma pessoa aqui com baixo rendimento, tirares este daqui e metes, passa a ser uma coisa em que este passa a ser alto rendimento, mas esta função é muito importante. Está bem, mas esta se calhar também. E tu preferes ter esta com baixo rendimento, mas tens, ou esta com alto rendimento e esta não tens e tipo vais até mancar um bocado. Continuo a achar que eu, piloto, gosto de sistemas, checklists, etc. E eu acho que isto das 3 vertentes é relativamente simples, não é fácil. É simples de abordar. Fácil não é, porque em primeiro lugar a organização tem que ter disponibilidade para o fazer.
E tu, Não é? mas lá, estás a ver isto que acabaste de fazer, a organização. A primeira disponibilidade que nós temos que fazer é a primeira camada. É eu tenho que ter disponibilidade. Eu tenho que ter disponibilidade em função daquilo que é o meu objetivo. Sim. Porque tu repara numa coisa, eu posso ter uma vaga, voltando à questão da urgência, eu tenho uma vaga para enfermeiro de um serviço de urgência. Certo? E chega-me, e a minha única slot naquele hospital é enfermeiro de serviço de urgência. Epá, mas ele é muito bom na pediatria. Mas eu neste momento não tenho vaga na pediatria. Mas ele é mesmo muito bom. E se calhar poderia ir ao de encontrar a pediatria e dizer, olha pá, tenho uma pessoa que é ótima para ti. Tens alguém para mim? Eu de facto posso fazer. É uma abordagem excelente. Uma abordagem extraordinária. Mas que pode não resultar, que é para aí que tu vais, não é? Ora, aí está. Quando eu te falo dos desafios e é engraçado que tu trazes vários conceitos que a liderança, que é trabalho de equipa, abordas muito também a questão, claramente, conceitos de coaching, e a questão do autoconhecimento, a questão de nós próprios, em primeiro lugar, cuidarmos de nós, depois cuidarmos dos outros, para que depois os outros possam cuidar, e aquilo que são os nossos clientes, são desafios. E acho que também este fórum, este podcast, serve precisamente para deixarmos alguma reflexão. Aquilo que, de certa forma, para fecharmos também um bocadinho com chave de ouro, te quero perguntar, João, é: o futuro vai trazer ainda maiores desafios? 2026, 2027, eu tenho isto muito claro na minha cabeça. Vou falar apenas de Portugal, porque por um lado temos uma pirâmide invertida, temos, porque precisamos de fluxos migratórios muito diferentes daquilo que nós estamos habituados, com barreiras linguísticas, e obviamente serão pessoas que vão precisar de cuidados de saúde, e acharmos que as ferramentas do passado que servem para este futuro vai trazer mais desafios, com uma geração que não é melhor nem é pior, é muito diferente. É muito diferente. Eu ainda recentemente almoçava com duas chefias de serviço, uma médica e um enfermeiro, pá, e eles diziam-me: pá, Pedro, no meu tempo, se o meu chefe dissesse tu amanhã estás de serviço, eu só perguntava a que horas é que eu tinha que me apresentar. Eles agora dizem: pá, não senhor, porque tem vida. Claro. Alright? Como é que foram capazes de fazer uma coisa dessa? Já viste? Não é? Enfim, a geração é diferente. Nunca em tempo algum havia vagas de especialidade médicas por ocupar, e agora 20% ficaram por ocupar porque as pessoas olham para aquela especialidade e dizem: pá, não quero. Yeah. E quer ser escanto do trabalho, não quer ser internista, não quer ser MGF, não quer. Isto é o seu direito. E portanto a saúde vai ter que se reinventar. E portanto, que conselhos, se é que podes dar conselhos, ou que ferramentas, se calhar eu mando mais por aqui, conselhos é uma palavra pesada, que ferramentas é que podes dar às lideranças do futuro em saúde? Porque é disto que este podcast fala. Olha, eu vou deixar-te um conselho, mas que é um conselho demasiado grande, simples e não de todo simplista. É: invistam em vocês, ok? Invistam em vocês. E o investir em vocês, dependendo da fase da vida em que vocês estão, pode ser conhecimento técnico, ok? Mas pode ser mais. Olhem para o eu como uma prioridade, ok? De certa forma, tu disseste muito bem, as gerações são muito diferentes, mas eles trazem um bocadinho este conceito de eu importo, ok? E nós vimos de uma geração em que colocamos muito o eu à frente, aliás, colocamos o trabalho muitas vezes à frente do eu, à frente da família, etc. Talvez a gente possa aprender isso um bocadinho com eles. E investam em vocês. Tu dizes: pá, vem um tempo de desafios, etc. O que é que vai mudar? Que tempo é que tu conheces sem desafios? São diferentes. A inteligência artificial vem-te ajudar, vem-te beneficiar, o que tu vais fazer disso é que vai fazer a diferença. Portanto, tu vais ser um profissional de excelência dependendo do investimento que tu fizeres em ti. E para umas pessoas pode fazer sentido investir
em competências técnicas, porque, por exemplo, a empatia é uma coisa natural, está com ele, ele conhece perfeitamente e então é pela componente técnica que tem que ir. Pá, e outra pessoa que tecnicamente é, lá está, o Ronaldo daquilo que tu quiseres, do MGF ou do internista ou o que for, mas que empatia zero, em que autoconhecimento zero, etc, etc. Então terá que enverdar por uma componente mais pessoal. Portanto, seja o que for, investe em ti. Muito bem. João, acho que acabamos mais uma vez com chave de ouro. Muito obrigado. Obrigado, também, eu. por esta partilha. Vocês estão aí em casa, se gostaram deste episódio, se de alguma forma este episódio vos fez sentido, pá, já sabem, partilhem. Partilhem com colegas, com amigos que achem, com chefias, com lideranças, que achem que precisam de ouvir um pouco aquilo que nós aqui discutimos. Partilhem este episódio, façam-nos também chegar algumas ideias, alguns temas que vocês gostariam que fossem alvo de debate aqui no Pulse Check. E portanto termino com mais um agradecimento ao João. Obrigado, João. Obrigado, eu. E com um desejo de boas festas para vocês que estão em casa. Muito obrigado e até o próximo episódio.